Olá, seja bem-vindo ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando os seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista na sua cidade e participem. Vamos a mais uma leitura de um condensado doutrinário deixado por Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas simples para os filhos de Deus que querem aprender, que querem sair das teias do religiosismo profissional que explora os filhos de Deus. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. O boletim desta semana versa sobre o documento máximo enviado aos filhos de Deus, que é a lei de Deus, que manda não haver crime entre irmãos. E o Mestre Jesus, quando veio há mais de 2000 anos, disse que não vinha para derrogar a lei, e sim para dar-lhes cumprimento, pois a lei e os profetas testificam de mim. Ele sintetizou os 10 mandamentos, nos 2 mandamentos conhecidos: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muitos dizem que isso liquidou os 10 mandamentos. Isso é mentira, porque a síntese não pode derrogar a tese. Se a síntese derrogar a tese, os dois deixarão de existir, tanto a síntese como a tese. E isso, todos os filhos de Deus têm que ter conhecimento disso, porque a lei de Deus é para todos, mundos e humanidades. E Deus é justiça total, primeiro inteligência total, justiça total e por último amor total. Não salva um filho delinquente causando injustiça no outro filho que foi prejudicado por aquele. Quem fez o mal paga até o último centil. São verdades que as religiões profissionais omitem. Prega o perdão de pecados, coisas que não existem em Deus. Procure nos umbrais, na sobrecosta, nas encarnações expiatórias, se Deus perdoa esses filhos delinquentes. Quem erra, paga até o último centil. Vamos à leitura do boletim de mais um condensado doutrinário, deixado por ele, nosso Pai Divino, em sua última encarnação, como Oswaldo Polidoro. Vamos aprender mais direto da fonte. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolver-me ao poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Qual o supremo ensino vindo de Deus? A divina justiça manda respeitar o supremo documento de ordenância, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ninguém transgride a lei nos comportamentos entre irmãos e fica impune. Eis a suprema ordenança, a que nunca ficará exposta aos mistificadores engodos inventados por fabricantes de clericalismo dolosos. O supremo documento, o código de moral. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo: não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro: não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto: terás um dia na semana para descanso e recolhimento,
Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, há de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Como vos ordena o ser Espírito e Verdade, divina essência que tudo origina, sustenta e destina, e que nunca precisará que algum filho seu ponha remendos em seu desígnio eterno, perfeito e imutável. Como vos fala Jesus, o ungido exemplar de comportamento, o que veio para ensinar como viver a lei de Deus e como cultivar o mais santo mediunismo, ou dons do Espírito Santo. Podia ser Jesus mais rigoroso sobre a justiça divina, a que fala através da lei de Deus? E como fala Jesus dos clérigos, dos padres, dos eternos mistificadores, vendedores de idolatrias, de simulacros comerciáveis, os que sempre em nome de Deus iludiram os filhos de Deus, vendendo-lhes engodos pecaminosos? Podia Jesus ter dito palavras mais candentes a padres de quaisquer modalidades, de falsas ciências, de falsas humildades? Entendam, filhos de Deus, que todos os atos contrários à lei de Deus, seja de padres ou crentes quaisquer, serão rigorosamente punidos, ou nas trevas do mundo espiritual, ou nas encarnações expiatórias. Mentir como homens e para os homens é fácil, mas ninguém consegue passar por cima da justiça divina. Perguntem-se, filhos de Deus, sobre a existência das trevas do mundo espiritual e sobre haver na humanidade tantos filhos de Deus penando encarnações punitivas. Perguntem à justiça divina por que tudo isso existe e por que tudo isso pesa com muito mais rigor sobre os vendilhões de idolatrias ou mistificações religiosistas. Depois da lei de Deus, como os ensinos bíblicos fartamente vos ensina, vem a graça dos dons do Espírito Santo, carisma intermediários, agora chamados de mediunidades. Dezenas de textos bíblicos do Gênesis ao Apocalipse vos ensinam sobre tais divinas graças. Aprendam com Deus, através da Bíblia, o que são os dons e para o que servem. Resumo dos dons do Espírito Santo. Pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carisma ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista, ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médium e cultor do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões.
Joel 2:28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observe bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22:30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de ponta de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem bem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Saibam, filhos de Deus, esparramados sobre a terra, que através do profeta Joel, capítulo 2, versículo de 28 a 32, Deus prometeu encher a humanidade de profetas, videntes ou médiuns, a fim de lhes favorecer profundos ensinos e maravilhosas consolações. E foi através de Jesus que Deus cumpriu a sua divina promessa, feita por Joel. Aprendam lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo médico o Lucas, cuja última encarnação foi no Brasil, com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, como foi que Deus fez para começar a encher a terra de profetas, videntes ou médiuns. E tudo marchou como Deus determinou, até o ano de 313, ano fatídico, em que o Império Romano criou a besta corruptora, aquela prevista no capítulo 3 do Apocalipse. A besta corruptora, a Igreja Católica Apostólica Romana, não de Deus, a besta 666. Do ano 313 em diante, as bestialidades da besta passaram a traiçoar a lei de Deus, as graças mediúnicas e os exemplos de Jesus. Ela inventou a Inquisição, foi matando os profetas, videntes ou médios, e a doutrina de Deus não se estendeu aos confins da terra, como foi e é da vontade de Deus. E por causa das bestialidades da besta, falhou ou gorou aquilo de divina civilização, fraternista, universal, que Deus anunciou através do profeta, vidente ou médio Isaías, no capítulo 11. Mas, por causa dos crimes da besta, quantas pessoas sabem do que Deus anunciou no capítulo 11 de Isaías? E como a justiça divina jamais calaria diante das bestialidades da besta, em tempo certo teria de acontecer as punições previstas por Jesus e pelo Apocalipse. Mateus capítulo 24 e 25, Apocalipse capítulo 17, 18 e 19. Tudo isso está prometido para os anos finais do segundo milênio. E outras verdades bíblicas aconteceriam? Jesus não veio para ensinar tudo, e Deus fez Jesus avisar:
Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Evangelho eterno, Deus só promete em Apocalipse capítulo 14, 6. Quando viria a restauração do que Deus entregou por Moisés e Jesus? Quem viria entregar o que Deus não entregou até Jesus? Quem viria entregar o Evangelho eterno? Eis a suprema síntese, o Evangelho eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio ou Deus? Essência divina, onipresente, onisciente, onipotente, que a tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas, retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las nos seios do mundo, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível, de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmo ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina, ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Chegou o findado do segundo milênio e, entenda os filhos de Deus, aquelas terríveis punições previstas por Jesus e pelo Apocalipse destruirão os alicerces da besta e do falso profeta, dos bastardos ismos, do liberismo cheios de erros, vindos de encarnados e desencarnados, empanturrados de vícios ou conceituismos, nada condizentes com as verdades bíblicas proféticas, isto é, com o programa divino para o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades. O período apocalíptico, um novo céu e uma nova terra, virá, porque Deus cumprirá o prometido nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, e com ele o retorno ao prometido por Deus, em Isaías, capítulo 11. Em Deus não há cancelamento de seus santos desígnios, e a seus filhos fiéis haverá caminho aberto rumo à divina reintegração. Assim como aos infiéis, aos cabritos, haverá severas punições. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas estão todos os informes. Assim no boletim Oswaldo Polidoro, em sua última encarnação nesse planeta. Prece ao sagrado princípio do universo. Sagrado princípio do universo, fundamento de todos e de todos, pela lei profunda do pensamento, a ti nós dirigimos, no templo sagrado da consciência, a fim de que, unidos em anseios de paz e justiça, possamos merecer a assistência espiritual de que carecemos. Graças a Jesus Cristo, medianeiro divino, queremos ser do serviço de fraternidade entre encarnados e desencarnados, e entre os que têm para dar e os que necessitam receber. Dá-nos, Senhor, acesso às fontes do amor e da sabedoria, para que possamos, sabendo, sentir e sentindo agir. Queremos ser teus apóstolos, desejamos ser úteis ao serviço da construtividade espiritual. Inspira-nos, Senhor Jesus, uma vida de paz, de sabedoria, de perdão e de tolerância. Dá-nos a oportunidade de conhecer e sentir o sentido moral da vida. Dirigir nossos passos às fontes dos eternos bens. Faze, Senhor, que as falanges do bem nos assistam. Venha em demanda de nossas aspirações venturosas, teus ensinos
converter-se-ão em nossos imos, em elementos de superior consciência intuitiva nos deveres. Nesta hora ciclo histórica, quando o mundo mental humano transita de um tempo, civilização para outro, faz com que os sinais do Consolador espraiem por sobre toda a humanidade, a fim de que ela saiba, creia e melhore-se nas obras de cada dia. É chegada a hora histórica, Senhor, de uma renovação cíclica e de teus amorosos mensageiros, que necessitamos a presença benfazeja. Consoante tua promessa, através deles teremos fiel testemunho da verdade que livra. Faze, Senhor, que pelas bênçãos do batismo do Espírito Santo, a humanidade se transforme num reino de paz e ventura. Se um dia, para solver a celeste promessa, banhaste com teu sangue inocente um madeiro crucial, em outros dias, nos tempos da confirmação, permite aos homens de bem, aos continuadores da tua obra, o poder de concretizar a assistência dos obreiros, do amor e do saber. Graças a Deus, graças ao Senhor Sagrado Princípio. Agradecemos a todos que nos acompanham na leitura dos boletins semanais. Quero fazer um agradecimento especial àqueles que se inscreveram no canal nos últimos dias, como a todos também. Continue compartilhando os vídeos com seus amigos, fazendo com que eles recebam um ensinamento divino, para que esclarecidos procurem se conscientizar do divino exemplo de Jesus do rumo à sagrada finalidade. Que Deus pague a todos, fiquem todos nas bênçãos divinas e até a leitura do próximo boletim. Que Deus pague a todos.